História da festa de Corpus Christi. No final do século XIII surgiu em Lieja, Bélgica, um movimento eucarístico cujo centro foi a Abadia de Cornillon, fundada em 1124 pelo bispo Albero de Lieja. Este movimento deu origem a vários costumes eucarísticos, como por exemplo, a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento, o uso dos sinos durante a elevação na missa e a festa do Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillon, priora da abadia, foi escolhida, por Deus para criar esta festa. A santa desde jovem teve uma grande veneração ao Santíssimo Sacramento. Esperava que algum dia tivesse uma festa especial ao sacramento da Eucaristia. Este desejo, conforme a tradição, foi intensificado por uma visão que teve da igreja sob a aparência de lua cheia com uma mancha negra, que significava a ausência dessa solenidade. Juliana comunicou esta imagem a Dom Roberto de Toretti, bispo de Lieja, também ao douto Domínico Roux, mais tarde cardeal legado dos Países Baixos, e Jacques Pantaleão, mais tarde o Papa Urbano IV. A festa mundial de Corpus Christi foi decretada em 1264, 6 anos após a morte de irmã Juliana em 1258, com 66 anos. Santa Juliana de Montcornillon foi canonizada em 1599 pelo Papa Clemente VIII. Dom Roberto não viveu para ver a realização de sua ordem, já que morreu em 16 de outubro de 1246, mas a festa foi celebrada pela primeira vez no ano seguinte, na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade. Mais tarde um bispo alemão conheceu os costumes e o levou por toda a atual Alemanha. Milagre de Bolsena. Certa vez, quando o padre Pedro de Praga celebrou uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália, aconteceu um milagre eucarístico. Da hóstia consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração. Alguns dizem que isto ocorreu porque o padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia. O Papa Urbano IV, 1262 a 1264, que residia em Orvieto, cidade próxima de Bolsena, onde vivia S. Tomás de Aquino, informado do milagre, então, ordenou ao bispo Giacomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito em procissão. Quando o Papa encontrou os fiéis caminhando na entrada de Orvieto, teria então pronunciado diante da relíquia eucarística as palavras, Corpus Christi. Ainda hoje se conservam, em Orvieto, os corporais onde se apoia o cálice e a patena durante a missa, e também se pode ver a pedra do altar em Bolsena, manchada de sangue. Instituição da festa. O Santo Padre, movido pelo prodígio, e pelo pedido de vários bispos, fez com que se estendesse a festa do Corpus Christi a toda a Igreja por meio da bula, Transiturus, de 8 de setembro do mesmo ano, fixando-a para a quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. O decreto de Urbano IV teve pouca repercussão, porque o Papa morreu logo em seguida, 2 de outubro de 1264, um pouco depois da publicação do decreto, prejudicando a difusão da festa. Mas o Papa Clemente V tomou o assunto em suas mãos e, no Concílio Geral de Viena, 1311, ordenou mais uma vez a adoção desta festa. Em 1317 é promulgada uma recopilação de leis, por João 22, e assim a festa é estendida a toda a Igreja. Na Diocese de Colônia, na Alemanha, a festa de Corpus Christi é celebrada antes de 1270. Procissão. Na paróquia de Saint-Martin em Liege, em 1230, quando começou as homenagens ao Santíssimo Sacramento, a procissão eucarística acontecia só dentro da igreja. Em 1247, aconteceu a primeira procissão eucarística pelas ruas de Liege, já como festa da diocese. Depois se tornou festa nacional na Bélgica. Nenhum dos decretos fala da procissão com o Santíssimo como um aspecto da celebração. Porém, estas procissões foram dotadas de indulgências pelos papas Martinho V e Eugênio IV, e se fizeram bastante comuns a partir do século XIV. Finalmente, o Concílio de Trento declara que muito piedosa e religiosamente foi introduzido na Igreja de Deus o costume, que todos os anos, o Santíssimo seja levado em procissão pelas ruas e lugares públicos.
Todo católico deve participar dessa procissão por ser a mais importante de todas que acontecem durante o ano, pois é a única onde o próprio Senhor sai às ruas para abençoar as pessoas, as famílias e a cidade. Tapetes, arte e religiosidade. Em muitos lugares criou-se o belo costume de enfeitar as casas com oratórios e flores e as ruas com tapetes ornamentados, tudo em honra do Senhor que vem visitar o seu povo. No dia dedicado ao Corpo de Deus, Corpus Christi, várias cidades brasileiras organizam procissões, que percorrem as ruas enfeitadas com tapetes. A confecção de tapetes de rua é uma magnífica manifestação de arte popular. Utilizando diversos tipos de materiais, como serragem colorida, borra de café, farinha, areia e alguns pequenos acessórios, como tampinhas de garrafas, flores e folhas, as pessoas montam, com grande arte, um tapete pelas ruas, formando desenhos relacionados ao Santíssimo. Por este tapete passa a procissão, o sacerdote vai à frente carregando o ostensório e em seguida pelas pessoas que participam da festa. Tudo isto tem muito sentido e deve ser preservado. Devoção no Brasil. A tradição de fazer o tapete com folhas e flores vem dos imigrantes açorianos. Essa tradição praticamente desapareceu em Portugal continental, onde teve origem, mas foi mantida nos Açores e nos lugares em que chegaram seus imigrantes, como por exemplo Florianópolis, Santa Catarina. As procissões portuguesas eram esplendorosas, tropas, fidalgos, cavaleiros, andores, danças e cantos. A imagem de São Jorge, padroeiro de Portugal, seguia a procissão montada em um cavalo, rodeada de oficiais de gala. O barroco enriqueceu esta festa com todas as suas características de pompa. Em todo o Brasil esta festa adquiriu contornos do barroco português. Corpus Christi é celebrado desde a época colonial com uma abundância de cores. A tradição de enfeitar as ruas surgiu em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais. Fonte: site Cleófas. Professor Felipe